Hoje, Bolsonaro prestou depoimento acerca das fraudes, das suspeitas de fraudes nas suas carteiras de vacinação. No entanto, os olhos da nação se voltam para as evidências crescentes de que a extrema-direita, encabeçada por ele, marchava passo a passo a uma ruptura institucional. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso Spotify, o nosso podcast, que fica no Spotify e em outras plataformas de streaming, onde você encontra todas as matérias lidas no nosso programa, no programa Nesta Semana. E as nossas análises políticas você encontra no programa Um se Divide em Dois. Vale a pena você conferir. E, aliás, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a gente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao vídeo de hoje. Nessa última quinta-feira, 11 de maio, a Justiça do Distrito Federal condenou 2 dos bolsonaristas acusados de tentarem provocar um atentado no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera de Natal do ano passado. Segundo dados extraídos do processo, o plano de atentado da extrema-direita buscava provocar uma reação no alto comando das Forças Armadas no sentido de um golpe militar e contava-se até com um contato de um general. Os acusados são Jorge Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues, que estão presos preventivamente, inclusive, e o Wellington Macedo de Souza, que está foragido. O Jorge Washington, inclusive, afirmou o seguinte em seu depoimento, inclusive coloca aí na tela para os nossos espectadores acompanharem. Ele diz o seguinte: a minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao quartel-general do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ida era repassar parte das minhas armas e munições a outros caques que estavam acampados no quartel-general do Exército assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. Inclusive, ele afirmou ainda que, pode colocar o segundo trecho, que estava preparado para a guerra, aguardando uma convocação do Exército, pois, pasmem, ele era um defensor da liberdade, estando, em suas palavras, preparado para matar ou morrer. E além disso, e mais grave ainda, o terceiro trecho, é que ele afirmou que estava em contato com um importante general do Exército. Inclusive, a gente indaga quem é esse general que ele estava em contato e que havia reportado a ele tudo sobre os supostos comunistas infiltrados que estavam no acampamento e que em breve poderia haver um grande derramamento de sangue se nada fosse feito. Ou seja, esses bolsonaristas acusados, eles se conheceram no acampamento instalado no quartel-general de Brasília, do Exército em Brasília, após o resultado das eleições de 2022. O Jorge Washington, o Alan Diego e o Wellington Macedo se reuniram junto a outros bolsonaristas, inclusive planejaram juntos o atentado ao aeroporto. Inclusive, esses acampamentos, bem lembremos, estavam com faixas por golpe militar que foi tratado pelo alto comando das Forças Armadas como demonstrações democráticas em nota oficial. Inclusive, recebeu visitas de familiares de generais como o Vilas Boas. E conforme várias denúncias, sabe-se bem, inclusive, que houve apoio logístico oficial do Exército para tais acampamentos. E o atentado planejado por esses bolsonaristas consistia em colocar explosivos embaixo de um caminhão-tanque de querosene, de combustível de aviações. E esse veículo em particular estava com querosene, com mais de 60 mil
litros de querosene. E ele se dirigia ao aeroporto com o objetivo de criar esse distúrbio social que justificasse uma intervenção militar. Só que o motorista do caminhão ele percebeu que havia algo de errado no veículo e conseguiu perceber que, na verdade, havia ali um dispositivo para ser acionado. E aí, em 12 de novembro, George Washington ele transportou de sua cidade natal, no Pará, até esse acampamento em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército, diversos armamentos, munições, uniformes, acessórios, inclusive dinamite para tal feito, com o intuito de distribuir para os indivíduos que compactuavam com o propósito de causar esses distúrbios sociais e, supostamente, combater o comunismo. Aí que está a questão. O que essas evidências nos dizem? A primeira, que essa extrema-direita que tem como cabeça de proa o fascista Bolsonaro, que hoje, inclusive, se encontra em maus lençóis devido às investigações que têm sido realizadas, estava levando a cabo um plano de ruptura institucional, como nós já temos denunciado a exaustão nos nossos editoriais, inclusive no nosso portal. E todos os eventos e seu encadeamento só podem ser explicados por um plano único, um comando único dessas ações. Basta a gente lembrar que a nível nacional, o que foi 2 dias após o resultado das urnas do ano passado, se montarem acampamentos, barricadas, se montarem bloqueios de estradas, logo após o resultado das eleições. Não é uma ação coordenada pela extrema-direita? E, inclusive, ações armadas da extrema-direita em sede de movimentos democráticos que, inclusive, estavam ali precipitando uma ruptura institucional, um golpe militar. Inclusive, é importante a gente lembrar das evidências trazidas por essas investigações que têm ocorrido recentemente em decorrência da CPI do 8 de janeiro, enfim, de toda a bolsonarada que aconteceu, no curso das investigações das fraudes dos cartões de vacinação de Bolsonaro e dos seus sequazes. Não foi o próprio Ailton de Barros, o ex-major do Exército 01 de Bolsonaro, que em mensagem disse que tinha que escalar o comandante de brigada de Goiânia para prender o ministro Alexandre de Moraes com mais de 1.500 homens? Ora, de onde ele tiraria essa força, se não tivesse uma força altamente articulada da extrema-direita? E esse mesmo senhor, que em conluio com Mauro Cid e Elcio Franco Filho, que premeditaram uma ruptura institucional acionando o artigo 142, escalando para encabeçar esse golpe o ex-comandante do Exército Freire Gomes, que inclusive eles chamaram ele de frouxo porque ele não quis encabeçar tal medida. E, em segundo lugar, o que tem que ficar claro para nós, como esses fatos mostram que o alto comando das Forças Armadas também é altamente responsável pela crise militar que nós vivemos. Foram eles que se arvoraram tutores da nação, intimidaram o povo com intimidaram e continuam intimidando o povo com as suas ameaças veladas de golpe de Estado para conduzirem o país ao seu projeto de poder, e que ressuscitam continuamente o anticomunismo mais fanático, com as vivandeiras de quartel clamando por golpe. Agora, com um novo comandante arrotando o que é democracia, que é o profissionalismo das forças, que buscam se desvencilhar, inclusive, da péssima imagem que o senhor fascista Bolsonaro tem deixado, tentam criar uma imagem diferente do que ele tem agora. Inclusive, tem ficado cada vez mais claro para nós que todos eles, das Forças Armadas, o alto comando das Forças Armadas, são unânimes de que eles devem tutelar o país, de que eles são o poder moderador do país. Eles não se opõem a culminar um golpe em último caso chegue a hora de culminar o golpe para que se chegue o limite estabelecido pela sociedade, como tanto predicam. Mas não são, por isso, tão diferentes e tão menos diferentes do que os bolsonaristas. Portanto, diante de tudo que nós falamos, é uma tolice ou canalice achar que mudando um ou outro general, mudando um ou outro comandante, o problema gravíssimo de crise militar e política que se instala no nosso país se dá como resolvida. Na verdade, só atiça mais ainda essa velha democracia, atiça mais ainda a crise dessa velha democracia.
só servem, portanto, a zelar, essas mudanças de cargos só servem a zelar por essa velha ordem de opressão e exploração das massas populares do nosso país. Afinal de contas, esse alto comando das Forças Armadas não se muda. Afinal de contas, o papel deles nessa sociedade, nesse velho Estado, é com a chibata, com a coleira, manter o nosso povo mais aprisionado. Ou seja, somente a luta popular, somente a luta das massas democráticas, revolucionárias do nosso país é que de fato vão garantir as liberdades democráticas, é que de fato vão pôr fim ao golpismo em marcha no nosso país hoje. Bom, e como parte do nosso programa, nós sempre trazemos as matérias saídas quentinhas do nosso portal. A primeira que nós vamos acompanhar é sobre a greve nacional dos motoristas de aplicativo aqui no nosso país. Motoristas de aplicativo fazem greve nacional por direitos. Motoristas de aplicativo paralisaram suas atividades em todo o país durante 24 horas de greve no dia 15 de maio. As mobilizações foram iniciadas às 4 da manhã e exigem melhores condições de trabalho e pagamento para enfrentar a inflação galopante. Como parte da greve, protestos foram registrados em ao menos 8 estados. Os motoristas exigem uma diminuição da comissão cobrada por corrida pelas empresas imperialistas de aplicativo como Uber e 99, que hoje pode variar em 40% e 60% do valor total, e um aumento na tarifa mínima de viagem para R$10, atualmente que está em R$ 5,50. E a implementação de valores adicionais a cada parada adicionada nas corridas e o preço mínimo de R$2 por quilômetro rodado. E os trabalhadores exigem ainda maior transparência no banimento dos motoristas do aplicativo, na prática são as demissões, e seguro de vida e saúde. Um deles, inclusive, diz assim: a conta não fecha. O motorista precisa pagar IPVA, parcela do carro, combustível e manutenção. E R$ 5,50, preço mínimo de viagem, não paga nenhum litro de leite. E é por isso que muitos precisam trabalhar 10 ou 12 horas por dia, denunciou o motorista ao monopólio de imprensa Revista Valor. Esses protestos eles foram notificados de norte ao sul do nosso país, inclusive teve aqui no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, tiveram em outras capitais, em outros lugares, que só evidenciam, na verdade, o grau de precarização do trabalhador brasileiro, das condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Tudo aí que é chamado de uberização, na verdade, é precarização do trabalho. É quando os trabalhadores passam a trabalhar em escalas que foram combatidas pelos próprios trabalhadores há 100 anos atrás, como grandes reivindicações por diminuição da carga horária de trabalho, por salários maiores, melhores condizentes com o que esses trabalhadores faziam. E hoje nós vemos um regresso disso tudo. Esses trabalhadores de aplicativo, eles trabalham aí 10, 12 horas, recebem muito mal pelo trabalho que estão executando, inclusive tem que arcar com as despesas de conserto de carro. Se o carro bate, é eles que têm que consertar. Se eles são ameaçados dentro do veículo, são eles que têm que arcar com isso. A Uber, o 99 não dão um suporte verdadeiro para esses trabalhadores. Inclusive, como ele bem colocou, R$ 5,50 você não compra nem um litro de leite no nosso país, você inclusive não paga nem a gasolina. Então, a gente tem visto o grau de precarização que os trabalhadores, no geral, têm chegado no nosso país. Então, a mobilização dessa categoria nos remete, inclusive, às greves que aconteceram dos trabalhadores de aplicativo de entrega de comida durante a pandemia, que nós noticiamos aqui no nosso canal, nós noticiamos no nosso jornal, que foram greves muito vitoriosas, porque esses trabalhadores puderam repercutir a sua condição de vida real, o grau de exploração que essas empresas imperialistas, tais como a Uber, 99, enfim, as outras que trabalham nesse ramo, elas sugam a alma desses trabalhadores,
trabalhadores que têm que trabalhar horas dispendiosas, recebem muito pouco e essas empresas lucram bilhões e bilhões, rios de dinheiro de verdade. Então é uma mobilização muito importante que esses trabalhadores estão fazendo e, na verdade, se relacionam às lutas que estão pululando ao redor do nosso país, como é o nosso próximo tópico. Lá em São Paulo, os camelôs enfrentam a PM com pedras e defendem o seu direito de trabalhar. Como nós temos visto, inclusive, nós denunciamos no nosso último ou nosso penúltimo vídeo, os trabalhadores que são camelôs, trabalhadores informais, têm se mobilizado aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em diversas outras partes do país, por condições dignas de trabalho. E nós vamos acompanhar como é que foi lá em São Paulo. Nos dias 10 e 13 de maio, camelôs do Brás e do Grajaú enfrentaram a repressão da polícia militar, que os atacou com cacetetes e bombas de gás na tentativa de criminalizar o seu trabalho. Nos dois locais, os trabalhadores estão proibidos de vender seus produtos há cerca de 2 meses, por ordem do prefeito reacionário de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Exigindo o direito de trabalhar no Brás, 5 ônibus foram atacados pelos trabalhadores revoltados e no Grajaú um policial ficou ferido durante os enfrentamentos. A gente vai acompanhar, inclusive, um vídeo que mostra como é que foi esses enfrentamentos entre os trabalhadores e a Polícia Militar de São Paulo. Vejam só. É dessa forma que eles têm tratado os trabalhadores em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, em diversos outros estados, no qual esses trabalhadores são volumosos. São volumosos por quê? Porque não tem emprego de qualidade, não tem emprego digno para essas pessoas trabalharem. Ou seja, elas recorrem à informalidade justamente por quê? Porque não tem emprego. O Estado, o velho Estado, ele não consegue oferecer mais emprego. Existe um exército de reserva enorme no nosso país. As massas populares do nosso país saem da escola e não encontram oportunidade de emprego, justamente porque o Estado não oferece obra, não oferece, enfim, melhores condições de trabalho para essas pessoas. E aí nós temos visto crescentemente os trabalhadores informais, que são sim trabalhadores dignos, porque eles têm buscado a sua forma de sobreviver e a sua forma de garantir o seu sustento diário, o sustento das suas famílias, sendo encurralado pelas polícias criminosas de São Paulo, do Rio de Janeiro, pela Guarda Municipal, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, a mando desses governadores, desses prefeitos, políticos de carreira que dizem que vieram para melhorar a vida da população, mas na verdade têm descido seus cacetetes, têm jogado suas granadas, suas bombas de gás lacrimogênio, têm promovido toda sorte de terrorismo contra as massas trabalhadoras que só querem lutar pelo direito de trabalhar. Não é nada injusto nisso, não há nada de injusto. Isso deve, na verdade, nos causar repugnância contra esse velho Estado. Essas pessoas estão protestando pelo direito de trabalhar. E olha como elas são tratadas. Então, inclusive, como parte desse tópico, vamos ver o que está acontecendo, inclusive, o que aconteceu lá em Pernambuco. Os trabalhadores informais, eles fecharam uma rodovia contra a repressão. Dezenas de trabalhadores informais fecharam a BR-101 em Pernambuco com uma barricada em chamas contra a repressão policial pelo direito de trabalhar. A manifestação foi iniciada na manhã do dia 16 de maio e denunciou os inúmeros casos de repressão e assassinato cometidos pelo velho Estado contra trabalhadores informais em todo o país, que somam mais de 15 milhões. Vocês devem se recordar no nosso último vídeo que nós tratamos desse caso. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Olha o que eles fizeram com as trabalhadoras lá em Copacabana que estavam protestando pelo seu direito de trabalhar também. A Guarda Municipal aqui, ela rouba as mercadorias, destrói as mercadorias, bate nessas trabalhadoras, bateram numa trabalhadora ao ponto dela desmaiar, jogaram bombas de gás lacrimogênio e não é diferente em outras regiões do país. Continuando,
Esses trabalhadores também fecharam o terminal integrado do Barro, na zona oeste de Recife, próximo ao ponto da BR-101, onde o protesto ocorreu. E os manifestantes exigiram ainda a regulamentação da profissão e denunciaram o recente assassinato de um ambulante em Pernambuco por um vigilante do metrô na estação Alto do Céu no dia 5/5, agora, né, 5 de maio. Ou seja, essas rebeliões populares que têm pululado ao redor do nosso país de norte a sul, literalmente, têm demonstrado como esses trabalhadores têm, na verdade, têm reivindicado seu justo direito de trabalhar, seu direito, na verdade, a sobreviver, a viver com dignidade. Porque, novamente, o velho Estado ele não oferece oportunidade de emprego, ele não oferece estabilidade para essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, não têm garantias de continuar um ensino profissionalizante, enfim, um ensino após a graduação na escola. Essas pessoas, inclusive, são relegadas ao trabalho informal, justamente por não haver mercado de trabalho compatível nas suas cidades. Ou seja, essas pessoas estão jogadas à precarização, tal como nós falamos no início acerca dos trabalhadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo. São formas de precarização da vida dos trabalhadores brasileiros. E qual a solução para isso? Senão a mobilização popular que luta justamente por melhores condições de trabalho, por serem reconhecidos como trabalhadores dignos que são, por serem reconhecidos como formas de trabalho que precisam ser regulamentadas, enfim, todas as demandas que essas categorias necessitam justamente para conseguirem sobreviver diante de um país em que a fome assola mais de 30 milhões de brasileiros, na qual o número de desempregados soma quase aí 20 milhões de brasileiros, na qual o número de pessoas que estão passando fome desempregadas, como nós já falamos, o número de pessoas que dependem, inclusive, desses trabalhos informais para sobreviver são exorbitantes, e o velho Estado não dá nenhuma garantia a não ser o seu choque de ordem através das suas polícias, das suas guardas municipais. E, na verdade, esses trabalhadores têm que lutar e defender os seus direitos com unhas e dentes. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês amanhã. Eu me despeço por aqui e até mais. Vai postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.